Salve, salve cinéfilos! No vídeo de hoje eu vou falar sobre O Legado de Júpiter, que é a nova série de super-heróis da Netflix. Lembrando que se você gosta do conteúdo daqui do canal, não se esquece de já se inscrever e deixar uma curtida. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, a primeira sem spoilers e a segunda com spoilers. Mas é importante lembrar que muitas vezes na parte sem spoilers eu também dou minha opinião, então mesmo se você já tenha assistido a série, é interessante assistir a parte sem spoilers também. Lembrando que essa série é baseada em quadrinhos do mesmo nome do autor Mark Millar. E inclusive tem entrevista com ele e todo o elenco da série aqui no canal também. Eu vou deixar o link aqui na bio pra vocês assistirem. Já fazendo uma propaganda aqui, a entrevista tá muito bacana. Eu perguntei até pra eles qual superpoder eles teriam se eles fossem super-heróis. Então vai lá dar uma conferida. Na parte sem spoilers, vou resumir rapidinho aqui a história e falar o que eu achei da série. Na década de 30, é a história de dois irmãos que perdem o pai, o Walter e o Sheldon Sampson. Sheldon, o protagonista, que é interpretado pelo Josh Duhamel na série, ele fica meio enlouquecido com a morte do pai e começa a ter visões sobre uma ilha. A partir desse achismo dele, ele junta um grupo de amigos e vai até essa ilha desconhecida mesmo sem saber o que ele vai encontrar. Com o seu instinto de que precisava ir até lá, eles chegam nessa ilha e ele e os amigos acabam ganhando superpoderes. A maioria deles tem alguns poderes em comum, como voo e super força, mais ou menos, mas cada um deles tem um tipo de habilidade. Com esses superpoderes, eles acabam virando heróis nacionais e destruindo várias ameaças ao longo de muitos anos. Então se passa desde a década de 30 até a década de 2020, mais ou menos, até a década da atualidade. Então a série fica revezando cenas entre 1930, antes deles ganharem poderes, e na década atual, com os seus filhos. E o que acontece com esses filhos? Eles carregam a herança desse poder, essa responsabilidade. Então eles são celebridades no país, com certeza os pais, e os filhos carregam também toda essa responsabilidade de terem que ser perfeitos, terem que seguir os passos dos pais, e eles herdam superpoderes também. E eles são seres muito poderosos, às vezes até desconhecem o seu próprio poder. A Chloe e o Brandon. A Chloe e o Brandon, no presente atual da série, eles meio que negam esses superpoderes, eles se sentem muito responsáveis. O Brandon é um cara que tenta se espelhar no pai, tenta ser um super-herói bom. Já a Chloe, ela meio que não quer ter esses superpoderes, ela quer meio que viver da fama que ela ganhou, mas ela se sente meio mal de ter que carregar aquele peso por ter superpoderes, por ter que ser alguém tão perfeita. Então a série, ela é sobre isso, ela fica revezando, tem muitos flashbacks, desde o episódio 1 até o último episódio, sempre revezando entre 1930 e a década atual. Com esses revezamentos de tantos flashbacks, eu senti que perdeu um pouco o interesse, porque o tempo atual é muito mais interessante. Porque como em 1930 eles não tinham poderes, então é muito que tipo assim, eles tentando chegar à ilha, toda essa jornada deles. Então eu acredito que se tivessem resumido um pouco mais toda essa parte e tivessem focado mais no presente, seria muito mais interessante. E eu me decepcionei um pouco com o conteúdo de ação, porque é uma série de super-heróis, você espera até que bastante cenas de ação. E eu senti um pouco falta disso. Então a parte sem spoilers é isso. Me diz se você ficou interessado. Comenta aí se você ainda não assistiu a série. E muito obrigado se você vai sair do vídeo agora. Agora vamos pra parte com spoilers. Então lembrando de novo que tem entrevista aí no canal, se vocês ainda não assistiram, com o elenco e criador da série. E aí, o que vocês acharam dessa série? Eu gostei bastante, mas eu acredito que poderia ter sido melhor. Eu não gostei desse número exagerado de flashbacks que eles colocaram. Então eu achei que teve muitos em todos os episódios, então a série ficou muito tempo na década de 30 e poucas cenas na década atual, que pra mim era mais interessante. Era muito interessante ver a família Sampson,
Era muito interessante ver os conflitos de pai e filha entre o Sheldon e a Chloe. E só teve uma ou duas cenas disso praticamente. Era muito interessante ver o Brandon tentando ser um super-herói melhor. Muito interessante ver a Chloe em ação, cara. Que é aquela cena que ela joga o carro, arremessa o carro. Então, assim, ao meu ver, faltou muito dessas cenas no tempo atual. Eles poderiam ter se dedicado muito mais no tempo atual. Quando eu fiquei sabendo da história, porque assim, gente, eu não li os quadrinhos pra assistir a série. Eu dei uma lida depois que eu ganhei um quadrinho da Netflix e eu dei uma lida. Depois que eu já tinha assistido. Mas, o que acontece? Eu achei que quando eu fiquei sabendo da história, eu li a sinopse, né, eu sabia que ia ter a década de 30 e o tempo atual, mas eu pensei assim, eles vão usar 1 ou 2 episódios, ou só mesmo um pouco do primeiro episódio, pra explicar a história até quando eles ganham poderes. Mas cara, foi indo o episódio 1, aí o pai morreu, aí episódio 2, o Sheldon vai ficando meio alucinado com isso, vai tendo essas visões, né? Aí o 3, 4, ele na jornada, buscando as pessoas, conhecendo a Grace e o irmão dele e os amigos, e levando essas pessoas até o último episódio, não, é o 7, né? Que eles chegam na ilha e ganham superpoderes. Então, assim, eu me decepcionei com essa parte. Eu achei que o número de flashbacks foi muito exagerado. Eu achei que ia ser uma coisa mais rápida e que iam focar muito no presente. Então, assim, é muito interessante o presente. E eu até brinquei comigo mesmo que eu falei que não é uma série sobre super-heróis. É uma série sobre pessoas normais ganhando superpoderes. Porque é praticamente a série inteira pra eles ganharem superpoderes e algumas cenas revezando aí no tempo atual. Então isso foi uma coisa que me incomodou demais e eu senti falta de ver cenas no tempo atual. Apesar de ter gostado muito da série. Porque, gente, eu sou apaixonado por tudo que é de super-herói. Quem me acompanha sabe. Eu acredito que se você tá vendo esse vídeo, provavelmente você também é apaixonado por conteúdos de super-heróis. E acredito eu que quando lançou a série, ou quando soube, provavelmente você ficou muito ansioso pra assistir. Assim como eu, fiquei muito ansioso. Então, quando eu assisti aquilo e muitas cenas monótonas, assim, na década de 30, eu falei, cara, que não fizeram mais cenas atuais. Então, essa é a minha grande crítica nessa parte aí. A abertura é linda, só que cadê a música mais, assim, animada? Aquela música que pega na sua cabeça. Aqueles desenhos, aquela animação é maravilhosa, mas faltou aí uma musiquinha pra dar aquela animada e ficar na nossa cabeça. A briga com o Black Star, ou Estrela Negra, no primeiro episódio é muito interessante, muito da hora. O que você espera quando você tem um primeiro episódio que termina trágico daquele jeito? Eles perderam amigos e também entrega uma cena de ação daquelas, que eu gostei bastante. Você espera que vão ter mais contra aqueles possíveis vilões, porque a gente ficava assim, uou, mas se não é o Black Star, então quem está por trás, sabe? Então a gente esperava mais cenas de ação daquele nível. E né, eu acho que faltou um pouco sobre isso também. Não sei se vocês perceberam, mas eu vou falar aqui que quando é na década de 30, a câmera fica a tela toda, preenche a tela toda. E quando é no tempo atual, ela fica mais assim. Isso que era muito da hora, que ficava revezando e a câmera ficava fazendo assim, tudo da hora. Gente, no episódio 3, quando o George aparece, eu gritei, Capitão Pátria é você! Cara, na primeira cena, assim, o ator tá igualzinho o Capitão Pátria do The Boys. Vocês perceberam isso? Uma outra coisa que eu preciso falar é que se você tem uma série de apenas 8 episódios de cerca de 40 minutos, o segundo episódio, inclusive, é até mais curto, tem uns 35, mais ou menos, como que você vai se dar ao luxo de fazer uma cena de um personagem secundário, que é o George, de 3, 4 minutos, só apresentando ele, sendo que ele nem é o protagonista? Tipo assim, né? Pra quê? Então, uma cena longuíssima de um personagem secundário, do nada, adicional, um personagem novo, do nada, que a gente já tinha assistido 2 episódios e do nada o terceiro apresenta esse personagem, e você fica tipo assim, Capitão Pátria, é você? Sobre essa comparação com The Boys, eu não acho que a gente deve ficar comparando, mas como é o mesmo gênero, né, é meio que inevitável a gente falar, todo mundo discutir sobre ambas as séries. Então assim, The Boys tá aqui, gente,
E, nossa, o Legado de Júpiter tá um pouco embaixo. Acho que deixou muito a desejar nesse quesito que eu falei pra vocês. Muito flashback, cenas de ação que não são tão impactantes, tão emocionantes. The Boys tinha umas cenas que você ficava... Não posso falar palavrão aqui, né? Você ficava tipo, mano, que é isso, cara? Marcou, sabe? Tem cenas marcantes, extremas. Quando eu olho pro Legado de Júpiter, a cena mais marcante pra mim é a luta do primeiro episódio com o Black Star. Então, assim, não marcou tanto. E é a cena da Chloe tacando o carro. Inclusive, Chloe, melhor personagem de todas. Amo ela, já tô aqui, Team Chloe. E vai, Chloe, acabar com todo mundo. E mais destaque pra ela na segunda temporada, que eu acredito que vai ser renovada a série, com certeza. Eu acredito, tô chutando aqui, porque eu acredito que vai bombar a série, vai dar muito certo. O povo vai gostar bastante. Não tô dizendo que eu não gostei, tô falando dos pontos que eu acho que ela deveria ter sido melhor. Mas eu fiquei muito empolgado na hora que eu tava assistindo. E quando ia pra essa parte de 1930, eu ficava meio... sabe? Por mais que eu entendo que tem a pegada dos quadrinhos desses flashbacks. E é isso, não vou ficar mais falando desse flashback, senão só vou falar disso o vídeo inteiro. Quando eu olhei aquela maquiagem e aquele cabelo deles, eu fiquei um pouco assustado do tempo atual, né, dos personagens que envelheceram. Mas eu fui dar uma olhada nos quadrinhos e é assim mesmo. E é até um pouco com marca, tal, o cabelo meio assim. Então eu fiquei pensando, então eles foram fiéis. Mas o primeiro impacto, não sei se vocês sentiram isso, ficou um pouco estranho, cara. Você olha assim pra aquela peruca, você fala, é uma peruca de cara. Não souberam disfarçar muito. As marcas, um pouco exageradas. Uma pessoa que é idosa, às vezes, não tem tanta marca igual aquela. Principalmente celebridades que eles são na série. Então eu fiquei um pouco assustado. Mas aí depois eu fui ver nos quadrinhos. É mais ou menos assim mesmo. E uma outra coisa também que eu achei interessante, mas que faltou uma maior abordagem, por mais que eles falam bastante sobre isso durante a série, é o código, né? Você tem que seguir o código e não sei se vocês entenderam completamente, provavelmente sim, mas o código é tipo assim, você tem que ser um herói bonzinho, você não pode matar o seu vilão, você tem que prender ele, derrotá-lo e não matar o seu vilão de forma alguma, senão você vai estar quebrando o código. Fora que, né, outras regras se aplicam pra isso também. Você tem que se comportar bem perante a sociedade, você tem que ser um exemplo. Então é o típico herói mesmo que a gente tá acostumado a ver. Então eu achei muito interessante esse código, e quando eles perderam os amigos deles, eu achei muito interessante esse debate sobre se realmente seguir o código vale a pena ou não. Porque você tá seguindo e seus amigos estão morrendo, enquanto os vilões, eles não têm dó, eles vão continuar matando. Então eu achei interessante esse debate, ainda acho que poderia ter aprofundado um pouco mais. Outra coisa que eu achei sobre a trama um pouco pequena de acontecimentos, por exemplo, eles focaram muito nessa luta com o Black Star e quem estaria por trás, já que ele era fake, acabou ficando um pouco assim, só nisso daí, aquela autópsia, descobrir quem que é. Ficou muito pequena a trama, entendeu? Não abrangeu muitos outros assuntos, muitos outros cenários, muitas outras coisas. Então acho que faltou um pouco disso também, ficou muito limitado aquele vilão, sabe? E outra coisa também que teve um pouco mais de destaque, que eu achei interessante, foi o personagem Hutch, que é o filho do George, que ele herda aquele bastão que, por mais que ele não tenha poderes, ele pode se locomover para onde ele quiser. Então eu achei muito interessante também essa parte. Uma outra coisa que eu também acho que faltou explorar são os membros da União, os heróis secundários, que a gente ama ver super-herói, a série é sobre super-herói. Faltou um pouco, tem algumas cenas com a Grace lutando com aquela menina contra um dos vilões, aí tem a Chloe na balada com alguns deles, depois a cena dela com o carinha que ela pega. Então assim, eu acho que faltou um pouco de mostrar também esses membros, que acredito eu que seria muito interessante. É engraçado como eu escrevo, né, no roteiro pra fazer a série, eu vou escrevendo tudo. Sempre que eu assisto o episódio, termino de assistir o episódio, eu escrevo o episódio praticamente inteiro. Eu descrevo ele inteiro no meu celular. Eu vou escrevendo tudo pra depois eu lembrar quando eu for fazer o vídeo ou algum outro conteúdo. Ou, por exemplo, se no futuro eu for precisar fazer um vídeo de resumo, eu já tenho isso. Se bem que eu assisto tudo de novo a série quando eu faço resumo, mas eu já tenho tudo anotado. Então é muito válido. Aí, tipo...
Tem umas coisas que eu falo, ó, e vai e volta nesses flashbacks. Um saco isso. E eu escrevo exatamente como eu estou pensando naquele momento. Aí temos que, por exemplo, gente, o Black Star é o vilão maior, assim, tirando o Sky Fox só depois que a gente percebe na última cena. Mas até então o Black Star que é o vilão. E na cena final do tópico contra o Black Star e o Brandon também que chega, você fica tipo assim, como aqueles dois caras versão Capitão Pátria e versão Superman da Netflix não conseguem derrotar aquele cara, sendo que eles são extremamente poderosos. O Brandon fica nos braços do Black Star. Então eu acho que assim, você diminui o poder dos personagens pro vilão ter chance, mas ficou um pouco meio desproporcional, eu achei. O que vocês acharam? E fora que essa luta é muito previsível, porque era muito óbvio que o Brandon não ia matar o Black Star, que ele não ia quebrar o código. Era muito previsível que eles iam derrotar o vilão também. Assim, né? Lutinha fraca pra um final de temporada. Tinha dito que o Sky Fox que é realmente o vilão, né? Mas quem que é realmente o vilão é o Walter, que é o irmão do Sheldon. A cena final, que é revelada isso, eu achei muito, tipo, uma reviravolta que não teve um preparo e foi muito do nada e foi muito exagerada. Por exemplo, ele confessa pra filha, a filha descobre, né, a Raiko, acho que é esse o nome dela, jeito de falar, né, acho que é Raiko. E, inclusive, eu tinha gostado da personagem, a cena que ela aparece com a espada acabando com todo mundo é maravilhosa, uma das melhores. Aí tá, a filha descobre e ele simplesmente mata a sua filha, tipo, mano... Sabe, matar aqui, tipo, vilãozão da temporada pra causar um impacto como no final da série, mas, tipo, foi muito do nada, foi muito exagerado, foi muito sem pensar aquilo, achei. O personagem acho que não faria isso tão assim do nada, sabe? Então eu achei muito chocante e eu fiquei tipo, o quê? Então ele que realmente era o vilão e provavelmente numa segunda temporada ele que vai agir como total vilão e a família vai ter que se unir contra ele. Eu acredito que numa segunda temporada a Chloe ainda vai estar mais em aceitação sobre seus poderes, sobre ser uma super-heroína. Ela e o Brandon podem se juntar pra combater o crime. Combater o crime é ótimo, essa palavra é clichê, né? Pra falar sobre super-heróis. E aí eu acredito que a família vai ter que se unir pra derrotar Walter, o tio. Então eu acho que essa pode ser uma parte da trama da segunda temporada. O que vocês acham? Então é isso, não achei uma série tão impactante assim, não achei. Poucos pontos realmente memoráveis que vão ficar na minha memória. Eu gostei, ela é fácil de maratonar, ela é muito gostosa de assistir, mas teve esses pontos que eu falei aí de negativo. O que vocês acham? Vocês concordam? Vocês gostaram da série? Me diz aí nos comentários. Muito obrigado se você chegou até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar um joinha e um comentário que eu já tinha pedido aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.